Olá a todos e a todas. Este vídeo tem como objetivo apresentar a planilha desenvolvida por estudantes da UFRJ para a Aspland. Essa planilha foi desenvolvida pelos alunos Ian, Daniel, Leonardo e eu, José, sob a orientação dos professores Boris e Henrique. Então, essa planilha é bem intuitiva, tem uma parte para cada assunto. Aqui temos o assunto dos custos fixos. Para mudar de assunto é só clicar em cima, por exemplo, dos custos variáveis. Se você quiser trocar para os preços, é só clicar para a parte dos preços. Tem a parte dos descontos, você pode alterar para os descontos dando apenas um clique. E temos a situação final, mesmo processo, você pode mudar para a situação final apenas com um clique. Então vamos começar com a parte 1, que seria a dos custos fixos. Só um detalhe, se você estiver utilizando essa planilha no telefone, ao invés de dar um clique, vai aparecer uma parte chamada Abrir Link. Aí é só você clicar nos custos fixos e depois clicar em Abrir Link, se você estiver pelo telefone. Como eu estou pelo computador, é apenas, para mim, um clique rápido já serve. Então, estamos na parte dos custos fixos e aqui temos exemplificados diversos tipos de custos. Temos, por exemplo, custo de telefone, internet, transporte, alimentação e etc. Eu vou colocar alguns valores fictícios aqui, só para fins didáticos. Vou colocar aqui telefone 25, transporte R$ 25 também, alimentação 25 e esse outro custo 25. Vocês podem reparar aqui que as células brancas, as partes brancas aqui, são destinadas para o seu preenchimento. Você pode preencher todas, ou então você pode preencher apenas algumas. E repare que na parte amarela já dá o somatório automático. Ou seja, se eu colocar mais um valor aqui, R$ 10, já vai somar automaticamente o valor total das despesas fixas. E se eu diminuir, também já vai diminuir automaticamente. Bem, essa é a parte dos custos fixos. Vamos alterar agora para a parte dos custos variáveis. Vou mudar para os custos variáveis com apenas um clique. Aqui temos a parte dos custos variáveis e aqui que a gente começa a fazer a nossa precificação do produto. Aqui temos uma parte destinada a preenchimento de salário. Por exemplo, se você na sua empresa quiser contratar uma pessoa, essa parte que vai te dar uma boa base com relação aos custos que esse funcionário pode trazer. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma confeitaria e eu queira contratar um confeiteiro. Aqui eu posso colocar o cargo dele, confeiteiro, do salário que eu devo pagar ele. Vamos supor que seja de R$ 1.400. E a planilha já faz automaticamente o cálculo do valor da hora desse funcionário. A planilha também faz o cálculo no custo do produto que esse funcionário pode acrescentar. Para fins didáticos aqui, eu não vou adicionar o custo de mão de obra. Então, tudo bem. Vamos supor que eu tenha uma confeitaria, trabalho sozinho e que eu queira calcular o custo de fazer um bolo. Então, vou colocar aqui no nome do produto, na célula branca, no espaço branco, bolo, hora de trabalho. Bem, como eu falei que para fins didáticos não vou contratar ninguém. Então, aqui, hora de trabalho, eu posso deixar sem preenchimento ou então colocar simplesmente um zero. Nome do insumo. Bem, do que a gente precisa para fazer um bolo? A gente precisa de, obviamente, leite. Vamos supor que eu comprei 1 litro de leite, quantidade 1, ao preço de R$ 4. Do que mais a gente precisa para fazer um bolo? Vamos supor que a gente precisa de fermento. Comprei um fermento ao preço de R$ 4 também. A gente precisa de ovos. Vamos supor que uma cartela de ovos custa R$ 11. A gente precisa de farinha, 1 quilo. Vamos supor que 1 quilo de farinha custa R$ 3,99. E, de acordo com o nosso preenchimento, a planilha vai calculando o custo total do nosso produto. Aqui eu botei os ingredientes: leite, fermento, ovos, farinha. Vamos colocar manteiga também. Vamos colocar uma manteiga custa R$ 4,50. E a planilha vai automaticamente somando o custo total das despesas que eu estou tendo. Vamos supor que com esses ingredientes eu consiga fazer, por exemplo, 5 ovos, ou quer dizer, eu consigo fazer 5 bolos, que é a quantidade total produzida com esses ingredientes, 5. Ou seja, ele vai pegar o custo total do produto P1, que eu chamei de bolo,
Ele vai dividir por 5, por quê? Porque com esses ingredientes eu consegui fazer 5 bolos. E ele vai me dar o custo unitário P1. Ou seja, o custo unitário está dando 5,50 por enquanto. Aqui, ao a gente descer a planilha, a gente vai encontrar espaço para preencher mais produtos. Aqui, por exemplo, eu vou preencher para o nome do produto de bolo de laranja. Bolo de laranja. Nome do insumo. Aí, basicamente, eu vou botar os mesmos insumos. Leite. 1 litro de leite, vamos botar R$4. Aqui eu posso colocar manteiga também. Uma manteiga, vamos colocar o mesmo preço, 4. Posso colocar fermento. Fermento coloco a 3,50. Posso colocar outros ingredientes também. Fazer o bolo, farinha, 1 kg de farinha, custa R$4. Ovos. Posso colocar uma cartela de ovos por R$11 também. E além disso, como é bolo de laranja, posso colocar um suco de laranja, caixa de suco de laranja, de 1 litro, saindo a, por exemplo, R$4 também. E com isso, a planilha já faz o somatório total do custo do bolo de laranja. Posso colocar aqui a quantidade total de bolos que eu posso produzir com esses ingredientes. Vamos supor que seja 5 também. E com isso ela já calcula o custo unitário de cada bolo. Vamos supor aqui que eu quero fazer mais bolos, então eu vou botar 2 para cada ingrediente. Eu consigo fazer 12 bolos, por exemplo. Aí o custo total seria 61, ela já faz o somatório, multiplica esse por 2, depois esse por 2, depois esse ingrediente por 2, e depois ela faz o somatório, acho total, e divide pelo valor de bolos que eu consiga produzir. Eu supus nesse exemplo que a quantidade de bolos que eu consegui produzir foi 12. E o custo unitário que eu cheguei foi a R$5,08. Repare que aqui também o nome do produto já altera. Aqui antes estava escrito bolo, quer dizer, estava escrito produto 1, agora já mudou para bolo. Aqui no produto 2 já mudou para bolo laranja. E a mesma coisa aconteceria para os outros produtos, de acordo com a mudança no nome deles. Agora vamos para a parte dos preços. Bom, reparem que aqui automaticamente já atualizou o nome do produto, a quantidade total produzida e o custo variável unitário. Por quê? Porque eu preenchi na parte dos custos variáveis essas informações. Ela já pega direto essas informações e leva para a parte de precificação, ou preços. Aqui na parte branca, nas caixinhas brancas, eu coloco o preço de venda unitário que eu desejo vender o bolo, por exemplo. Vamos supor que eu desejo vender o bolo por R$15, a unidade do bolo. E que eu vendi toda a minha produção, ou seja, com aqueles ingredientes eu consegui fazer 5 bolos e vamos supor que eu consiga vender também toda a minha produção, 5 bolos. A mesma coisa para o bolo de laranja. Vamos supor que eu desejo vender os bolos de laranja por R$17. É uma suposição, viu, gente? O preço vocês podem colocar o que vocês quiserem. E vamos supor que eu também consigo vender toda a minha produção, ou seja, tinha produzido 12, vamos colocar 12 aqui também. Aí a gente descendo um pouco a planilha já calcula o custo variável total do produto, já calcula a receita bruta total, que seria o preço de venda unitário vezes a quantidade vendida, calcula o lucro e calcula a margem de lucro também, lucratividade variável. Essa parte aqui de baixo faz o somatório dos custos variáveis que eu tive, sem levar em conta as despesas fixas, obviamente. E depois a receita bruta também é somada aqui mais embaixo. Aqui, essa parte da planilha, ela pega o custo fixo total da parte dos custos fixos, que eu tinha preenchido inicialmente, que aqui é R$100. E depois, ela pega o custo total, fixo mais variável, ou seja, ela pega o custo fixo total, e depois ela pega o custo fixo variável, que aqui nesse caso é representado pelos ingredientes dos bolos, tanto o bolo tradicional quanto o bolo de laranja. Pega a receita bruta, que é o somatório da quantidade vendida de bolo normal que eu vendi e de bolo de laranja. E calcula o lucro final.
fazendo a diferença entre os dois valores. E aqui tem um gráfico para ilustrar a porcentagem de receita bruta sobre cada produto, ou seja, a maior parte da minha receita está vindo de bolo de laranja, nesse exemplo, e uma parte menor está vindo de bolo simples, né? Ou simplesmente bolo, nesse caso. Ou seja, 73% do faturamento está vindo do bolo de laranja, que tem um faturamento de 204, e 23% está vindo do bolo simples. Agora vamos colocar a parte dos descontos. Aqui vocês podem colocar qualquer valor, por exemplo. Aqui o custo por unidade do produto, dos outros bolos, por exemplo, estava dando, por exemplo, 5,50. Tá. Posso pegar esse valor, ou então posso pegar qualquer outro valor de acordo com o seu produto. Vamos supor que a quantidade vendida do produto que custa 5,50, vamos supor que eu vendi 10 produtos. O preço original por unidade é o preço que eu quero vender inicialmente ou originalmente. Vamos supor que eu quero vender inicialmente por 15. Mas o que acontece é alguém me pediu um desconto. Vamos supor que um cliente está me pedindo um desconto de 10%. Esse desconto vale a pena? Quanto que eu vou ficar no final com esse desconto aplicado? Vamos supor que o cliente tenha pedido então um desconto de 10%. A planilha já calcula automaticamente o valor do desconto por unidade, ou seja, 10%. O novo preço por unidade, a receita com o desconto e o lucro com o desconto de 10%. Aqui o custo variável total, a planilha também já calcula automaticamente, ou seja, ela pega a quantidade vendida de um produto, vezes o custo por unidade do produto, que dá 55. Ela pega a receita sem o desconto, né, que seria basicamente a quantidade vendida sobre o preço que eu quis colocar, ou seja, 10 vezes 15, que dá 150. E pega o lucro sem o desconto, que é basicamente a diferença entre a receita e o custo, que você calcula o lucro. E depois ela calcula o valor do desconto por unidade, o novo preço por unidade com o desconto, a receita com o desconto e o lucro com o desconto. Tudo isso feito de forma automática, você só tem o trabalho de preencher as caixinhas que estão em branco, ou células. Aqui temos a situação final, ou seja, pega os custos fixos, que a gente preencheu inicialmente na parte de custos fixos, pega os custos com insumos, que são os custos totais, nesse exemplo representado pelos ingredientes dos bolos que eu fiz. Custos com horas trabalhadas aqui, eu decidi adotar um exemplo de trabalhador autônomo, ou seja, que não contratou ninguém, trabalha por conta própria e sozinho. Ela faz o somatório dos custos totais, ou seja, pega os custos fixos de R$ 100 mais o custo dos insumos, que nesse caso foi representado pelos ingredientes dos bolos, e faz o somatório, R$ 188. Ele pega a receita total do período, que é representado pelas receitas dos bolos que eu vendi, e faz o lucro final. Calcula o lucro final e também a lucratividade, a margem de lucratividade, 32,44%. É basicamente isso. Aqui à direita temos os meses para você preencher o fluxo de caixa. É uma informação boa para preencher e também boa para fazer análise de longo prazo. Aqui, por exemplo, vamos supor que no dia 1º de janeiro, só dar um clique aqui em janeiro, eu tenha vendido R$ 200 de produto, mas tive uma saída de R$ 70 com insumos. Vamos supor que no dia 2 de janeiro, por exemplo, eu tive uma entrada de caixa de R$ 300, mas tive que pagar uma conta de energia ou uma conta de qualquer outro tipo com valor exemplificativo de R$ 200. E vamos supor que no dia 3 e assim por diante. Eu tenho entrada de caixa de 400, mas tive um gasto de 200 com insumos. E a planilha já vai calculando automaticamente o total de entradas, que seriam esses três valores, menos o valor de saída, que seria 470. E ela dá a diferença entre esses dois valores e faz o fluxo de caixa de janeiro. A mesma coisa você poderia fazer para os outros meses. Dei um clique aqui em fevereiro e poderia ficar preenchendo também as minhas entradas e saídas do mês de fevereiro. A mesma coisa para março, você pode reparar que ele faz o cálculo do total das entradas e depois faz o cálculo do total das saídas
e depois ele faz a diferença, ou seja, 250 menos 70, que é 180. Mesma coisa a gente faria para março. Vamos supor aqui R$100. Estou colocando valores exemplificativos, viu, gente? 70, vou colocar aqui 10. Mesma coisa para abril. Opa. Deixa eu colocar 300. Deixa eu colocar 100. Já calculou automaticamente. E assim por diante. Você teria que repetir o seu fluxo de caixa para maio, junho, julho, agosto, se você quiser, a fim de deixar a planilha mais completa e facilitar a sua análise também. Aqui no final vocês podem reparar que embaixo de dezembro tem um linkzinho, uma partezinha dedicada a resultados, que basicamente vai pegar os valores do seu fluxo de caixa dos meses, de acordo com o que você for preenchendo, e vai salvando aqui nessa parte para o preenchimento do gráfico e também para facilitar a sua análise. Ou seja, aqui em janeiro ele pega o valor do seu fluxo de caixa de janeiro, que é 430. Está aqui nos resultados 430. Ele pega o seu fluxo de caixa de fevereiro, que é 180. E vai direto para cá, 180 também. E a mesma coisa se repete para os outros meses. Aqui temos representado os fluxos de caixa que eu preenchi, no exemplo. E aqui tem o acumulado, ou seja, o acumulado ele vai sempre sendo somado. Em janeiro, o acumulado é de 430. Em fevereiro, ele pega a soma dos dois, faz 610 de acumulado. Em março, ele pega o acumulado dos 3 meses e soma também. Abril, a mesma coisa. Pega o acumulado e soma, é daqui. E por fim, temos o gráfico aqui que dá mais ou menos uma visão do seu desempenho mensal, de acordo com o preenchimento das células da planilha. Aqui vemos que em janeiro o resultado foi 430, em fevereiro o resultado deu uma caída, R$180 nesse exemplo, em março o valor foi para 110, em abril aumentamos as vendas, foi para R$200, e aqui o acumulado vai fazendo somatório dos fluxos de caixa. Essa planilha, se você quiser salvar suas informações, você clica no link de salvar, a fim de guardar seus dados. E é isso. Bom proveito.